Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Assim diz a Palavra de Deus. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vamos orar? Deus amado e Deus bendito, que o Senhor tenha total liberdade para se manifestar e para falar conosco nessa oportunidade. Nós queremos dizer, Senhor, que queremos ouvir a Tua voz, que a voz humana desapareça e que a Tua voz cresça, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quem não tem problemas, quem não passa por lutas, por desertos, até o próprio Senhor Jesus passou por deserto. Inclusive ele foi levado, conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Ou seja, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto para ser tentado, foi o próprio Espírito Santo de Deus que o levou. Por quê, pastor? Porque precisava, ele tinha que passar por uma prova. Nós mesmos, quando nós estamos estudando, passamos por testes, provas, e quando somos aprovados, ou seja, numa prova e somos aprovados, aí nós passamos de ano, passamos de série, passamos de semestre. A mesma coisa acontece na vida. Na nossa vida nós precisamos passar por provas, e quando passamos por essas provas e somos aprovados, porque há dois resultados quando passamos por alguma prova. Primeiro é ser aprovado, Todo mundo quer ser aprovado. Segundo é ser reprovado. Então nós precisamos ser provados e aprovados. Então a aprovação, na verdade, não é para nossa destruição. A aprovação, ela é para a nossa promoção. Você quer ser promovido? Você quer crescer? Então saiba que você vai ter que passar por provas. Isso faz parte da vida. Mas, pastor, eu não gosto de ficar na dor, eu não gosto de me sentir mal, eu não gosto. Queridos, nós vamos passar por muitas lutas. A nossa vida, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Então, se Jesus já venceu o mundo, nós também podemos vencer. E olha só, a palavra preocupação é preocupar-se com algo que vai ou não acontecer. Eu não sei se vai acontecer. Segundo estudos e pesquisas recentes, dizem que 92% das nossas preocupações jamais vão se realizar. Ou seja, eu perdi tempo, eu perdi dinheiro, eu gastei a minha atenção, as minhas energias naquilo que eventualmente muitas vezes eu não poderia nem evitar. Então, quando eu posso evitar, eu vou tomar algumas medidas. Agora, pastor, quando eu passo por lutas, provações, eu fico de peru caído, eu fico mal, eu fico triste, eu fico chateado, eu fico aborrecido, eu fico enojado, eu fico com raiva. O que fazer? Bom, boa pergunta, porque nós, felizmente ou infelizmente, temos emoções. Mas eu vou dizer felizmente porque foi Deus que fez. Então as emoções, ou seja, os nossos sentimentos, muitas vezes nos traem, mentem para nós. A Bíblia diz que o nosso coração ainda é enganoso, ou seja, dentro de nós há sentimentos, há emoções, há inclusive até instintos que muitas vezes nos levam a nós nos perdermos em nós mesmos. Então automaticamente o que acontece? Eu fico chocado, eu fico frustrado, eu fico paralisado. Mas o que fazer então diante de uma situação dessa, que você fica paralisado, que você não sabe o que fazer? Muito simples, o próprio Jesus nos ensinou que aí nós não podemos ter em consideração ou levar em consideração as nossas emoções ou os nossos instintos também, mas sim a nossa razão. Agora, pastor, então é o que eu penso, o que eu acho? Olha, algumas vezes o que você pensa, o que você acha, o conhecimento que você tem, os recursos humanos que você tem, vai te tirar de uma fria, vai resolver teu problema e que você quer, naquele momento, sair do problema, você quer uma solução do problema, mas vai ter momentos que mesmo usando todos os teus recursos, ou seja, a tua inteligência, o teu dinheiro, os teus amigos,
não vai resolver. Aí nós precisamos de algo que é muito maior que você. Quem, pastor? Deus e a sua palavra. Então nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada tem uma solução para todos os nossos problemas e dilemas. Primeiro eu preciso conhecer a palavra, ter respeito na palavra e entender que ela é verdade. Se eu entendo isso, fica mais fácil, porque ela se torna para mim inquestionável, irrefutável. E aí eu penso e eu raciocínio e eu faço que nem Jesus, está escrito, ou seja, eu uso a palavra ao meu favor. Então hoje eu quero falar para você o que fazer quando você está no deserto. Então primeiramente tem que entender algumas premissas básicas. Primeiro, o diabo é real. Talvez você até não entenda, você não aceite e acha que o diabo é uma invenção humana. Mas a Bíblia fala que o diabo, que a palavra diabo é o nosso acusador, caluniador. Ou Satanás, que é o nosso adversário, também conhecido como maligno, serpente, dragão vermelho, Deus desse século, ou seja, o pai da mentira. Ele é considerado com várias características e vários nomes que basicamente mostram e revelam quem ele é. Então, se você não crê que o diabo existe, você tem um inimigo que é pior ainda, porque o inimigo que a gente desconhece se torna mais fatal, se torna mais perigoso. Então, em primeiro lugar, eu quero que você compreenda e entenda que o diabo ele é real. Em segundo lugar, eu quero colocar nessas premissas que a tentação ela é inevitável, ou seja, nós vamos passar por tentações, vamos passar por provas, por testes, onde a nossa fé vai ser provada, onde o Senhor, na verdade, vai querer saber onde é que está o nosso coração. Se porventura nós amamos verdadeiramente a Deus ou não. Ou seja, como é que nós vamos nos comportar quando estivermos sendo tentados? Nós vamos sentar e chorar? Se queixar? Lamuriar? Ou nós vamos nos posicionar, nos levantar a cabeça e tomar uma firme e decidida posição? Você tem essa opção, Deus te deu e me deu livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. Eu posso e devo tomar uma decisão que seja uma decisão racional. A nossa fé, ela é uma fé racional. Se você compreende isso e você entende a palavra de Deus, as promessas que tem, você vai ter o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, o mesmo instinto do Senhor Jesus. Ou seja, isso é ser cristão. Pensar como ele pensava, ver como ele via, ouvir como ele ouvia, sentir como ele sentia e agir e principalmente reagir, porque a ação ainda é racional. Agora a reação não, a reação ela promove e provoca os nossos instintos, ou seja, quem realmente nós somos. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de fé, se o teu coração está cheio de esperança, se o teu coração está cheio de amor, ou seja, se o teu coração está cheio da presença de Deus, você vai conseguir passar isso para os outros automaticamente de uma forma natural, ou melhor, de uma forma sobrenatural. Você vai estar cheio da presença de Deus. Uma outra premissa que eu quero colocar é que às vezes a tentação ela vem nas fases melhores da nossa vida, ou seja, logo após uma grande vitória. Talvez você tenha casado, talvez você tenha se formado, talvez você tenha aberto um negócio, eu não sei o que você está vivendo, mas quem sabe você viveu agora uma grande vitória na tua vida e você está comemorando. Pastor, eu não posso comemorar? Não, você deve comemorar, você deve celebrar sempre, mas a Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar. Ou seja, embora que eu deva comemorar, porque a Bíblia também diz que o povo de Deus, ou seja, eu e você, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Se você não é feliz, você tem que repensar, porque Deus te fez e me fez para ser feliz, ter uma vida plena, uma vida abundante, como diz João 10:10, a segunda parte, porque Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância, uma vida plena, uma vida cheia de realizações. Então, se você não acredita nisso, você está duvidando do que a palavra de Deus, o desejo, a vontade de Deus tem para mim e para a tua vida. Mas pastor, a minha vida está difícil, está complicado. Quem sabe você precisa ressignificar a tua vida, ou seja, ter uma nova visão de futuro, uma visão bíblica, uma visão possível, uma visão que realmente Deus tem para a tua vida. Ou seja, não é
que você não vai ter mais problemas, porque isso não existe. Os problemas sempre vão ter, mas você foi capacitado por Deus para resolver os problemas e para crescer. Quando você compreende isso, quando você entende isso, a tua vida com certeza absoluta vai ficar bem melhor. A quarta premissa que eu quero colocar é que Jesus venceu o diabo. E como ele venceu, ele também nos dá a possibilidade de nós vencermos, se nós seguirmos as suas pegadas, ou seja, se tivermos o mesmo comportamento, as mesmas atitudes. Então Jesus para nós também hoje é um alto refúgio, ele é um seguro bem presente no momento da crise, no momento da dor, no momento da provação. Você pode se socorrer em Jesus. Então quero dizer para você hoje que não importa o que você está passando, o nosso Senhor Jesus Cristo, além de ser Deus, ele foi homem, ou seja, ele passou por todas as tentações, mas não pecou, essa é a diferença. Então ele sabe o que você está sofrendo, sabe porque ele também sofreu toda a tentação, todas as lutas possíveis. Então aqui a Bíblia diz que logo após o Espírito o impeliu. Essa palavra impeliu aqui significa que o Espírito o levou, meio que forçado, vamos dizer assim, para o deserto, porque precisava passar por essa prova, era uma fase. Imagina só, Jesus quando criança, assim como todas as crianças, né, judaicas, né, judeus, as crianças tinham que ler a palavra, eles tinham que estudar, eles tinham que meditar na palavra. Então Jesus ele conhecia a palavra, ele conhecia as profecias relativas ao Messias. E Jesus é o Messias, ele é o Salvador. Então ele sabia que havia um plano, um pensamento, um planejamento de Deus para a sua vida. Pastor, e isso significa o que para mim? Significa que Deus também fez um planejamento, um plano para a tua vida. Deus ele conhece, te capacitou e te deu recursos para que você possa ir além. Talvez você ainda não consiga ir além porque você tem alguns pensamentos. Eu vou te contar uma historinha para você poder compreender melhor o que eu estou tentando te dizer. Havia um homem, ele tinha uma criação de galinha e ele foi na floresta e lá ele viu um ninho e o ninho era um ninho de uma ave de rapina, uma águia. Ele pegou aquele filhote e colocou junto com as galinhas. E aquela águia, ela foi crescendo, comendo a mesma ração, a mesma comida das galinhas. Automaticamente teve o mesmo comportamento, porque a águia achava que ela era uma galinha. A águia cresceu, depois de um bom tempo, e apareceu um especialista em ave de rapina. E ele disse, poxa vida, você tem uma águia no galinheiro? Eu digo, é verdade, eu peguei essa águia enquanto ela era bem novinha, um filhote, mas hoje ela se comporta, ela pensa que ela é uma galinha. Ela come uma galinha, como galinha, ela se comporta como galinha, automaticamente ela é uma galinha. Aí o especialista chegou para o fazendeiro e disse, não, a águia sempre vai ser uma águia, é a natureza, é um instinto, porque está dentro dela o ser uma águia e não uma galinha. Não, a águia é uma galinha. E ficaram naquela discussão. Aí o especialista disse, bem, se tu me dá uma oportunidade, eu vou provar para ti que a águia tem que ser águia. Então ele pegou a águia, tirou do galinheiro e colocou na altura do seu braço e disse para a águia, voa! E a águia não voou. Ela olhou as outras galinhas ciscando e ela pulou para baixo, para o chão e foi ciscar e comer e se comportar como uma galinha. No próximo dia, o especialista levou a águia até o teto da casa do fazendeiro e disse, você é uma águia, se comporta como uma águia, voa! A águia olhou para ele e novamente desceu e foi ciscar e comer como uma galinha. O especialista não se deu por vencido, pegou o carro com a permissão do dono, do fazendeiro, levou a águia até uma alta montanha. Naquela alta montanha, colocou a águia cheia de medo, contra o sol, direto para as nuvens, para o céu. Naquele momento, a águia grasnou. Naquele momento, as suas asas poderosas se levantaram e ela começou a voar e foi voando até se perder no horizonte. Pastor, o que significa isso? Muitas pessoas falaram para você durante a tua vida que você era um tolo, você era um bobo, você era burro, você não era capaz e assim por diante. E quem sabe, inconscientemente, você achou que realmente
Todas essas afirmações eram verdades. Mas eu quero dizer que você não é uma galinha, você é uma águia. O Senhor te capacitou e te fez para ser uma águia. Então se comporta como uma águia. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Há um poder dentro de nós que foi o Senhor que colocou. Então você não pode se comportar e não pode se ver como uma galinha, você é uma águia. Isso era o que o Senhor Jesus, ele agia e fazia. Porque a primeira coisa que o diabo ele tenta Jesus é na questão da identidade. Olha só, um pouquinho antes, aqui no versículo 11, aqui no batismo de Jesus, o que acontece? O pai fala para o seu filho, Jesus, que estava sendo batizado: tu és o meu filho amado em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. O Espírito Santo, ele desce em forma de uma pomba. Então aqui nós temos a Trindade. O Pai que fala, o Filho que é batizado e o Espírito Santo que o batiza, que o unge, que o prepara, que o capacita para o ministério, para uma função que Jesus teria que fazer, teria que desempenhar. Então Jesus ouviu não só na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas ele ouviu também diretamente do Pai, que ele era filho de Deus. E Deus tinha muito prazer, muita alegria nele. E agora o tentador, Satanás, ele tenta colocar dúvida no coração de Jesus. Quem sabe o diabo tem colocado dúvida também no teu coração, para que você não reconheça a tua identidade. Quem sabe o diabo tem até conseguido, tem despertado em você outros interesses e você não consegue se focar naquilo que tem que se focar. Pastor, o que é foco? Foco é saber dizer não. Você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar e você luta e você tem disciplina e você busca até alcançar. Você vai usar os recursos que Deus te deu, mas você sabe que também pode usar os recursos que Deus tem à sua disposição, ou seja, o sobrenatural, o milagre, o excepcional de Deus. Então você realmente tem vantagem sobre aquelas pessoas que não têm Deus no coração. Então se você que está me assistindo hoje, você reconhece que é filho de Deus e sabe que você é filho de Deus, há porventura algum limite, porventura algo que você não possa realizar? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Uma outra coisa muito interessante que a Bíblia diz que foi para o deserto. O que é deserto? Deserto é uma zona árida, uma zona que não chove ou pouco chove. O deserto é uma zona que as temperaturas oscilam muito, né? Chega a 50 graus e chega até a temperaturas negativas. Deserto é um lugar que não tem vida, o deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar de provação, deserto é um lugar onde você se sente muito mal. Então, esse era o lugar agora que Jesus foi levado. Talvez você se pergunte, mas pastor, o que isso significa para mim? Muito. Nós vamos passar por desertos também. Há momentos que nós temos perdas, há momentos que nós somos traídos, há momentos que nós somos desamparados, há momentos que a vontade da gente é fugir, a vontade da gente é se esconder, é fazer que nem um avestruz, fazer um buraco e esconder a cabeça. Mas isso vai resolver? É claro que não. O que nós precisamos fazer? É confrontar, é enfrentar. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder, amor e moderação, ou em outras palavras, equilíbrio. Poder para quê? Para enfrentar o diabo. Amor para quê? Para eu poder me relacionar e conviver bem, em paz com as pessoas. E moderação ou equilíbrio para quê? Ou seja, para eu saber administrar as minhas emoções. Então, Deus já me deu todos os recursos que eu preciso. Eu preciso apenas confiar em Deus e usar esses recursos. Mas, pastor, quando eu não consigo usar, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para que Ele te ajude e faça a tua parte. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha sequer. Mas naquilo que você não pode, ou seja, no impossível, no milagre, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Então, Jesus foi levado para o deserto. A Bíblia diz que ele foi tentado esses 40 dias.
Nos outros evangelhos sinóticos, seja de Mateus e de Lucas, nós vemos com maiores detalhes aqui quando Jesus foi tentado, inclusive as 3 tentações de Jesus. Então nós podemos entender que essas tentações eles tinham um motivo, um propósito. É para ver realmente também aonde que estava o coração do Senhor Jesus, para ver se ele ia cair, se ele caísse tudo estava perdido. A salvação, ou seja, o plano de Deus para mim, para ti, ia ser frustrado. Jesus podia morrer numa cruz, mas ele ia morrer pelo seu pecado e não pelos nossos pecados. Mas como ele foi até o fim, ele cumpriu cabalmente o seu propósito, o seu plano, o plano de Deus Pai para a sua vida. Então hoje nós temos a esperança do mundo por vir. Pastor, é só a esperança do mundo por vir? Não, nós temos a esperança do mundo pleno aqui também, uma vida plena aqui também. É claro que uma vida com aflições, uma vida com provações, mas quando a gente compreende que Deus está no controle, tudo fica mais fácil. Nós não podemos ir para o extremo, ou seja, o triunfalismo, achar que nós podemos todas as coisas, somos invencíveis, somos super-heróis, e aí nós vamos nos dar nós vamos dar como se fosse um soco, uma faca, na ponta da faca, automaticamente vai doer. Nós não somos super-heróis. Nós também não podemos ir para um outro extremo. Qual é o outro extremo, pastor? Muito fácil, muito simples. O outro extremo é achar que nós não podemos nada, que somos fracassados e que não há esperança, não há uma esperança sim. Então essa esperança que é o equilíbrio, fazer a nossa parte, saber que o Senhor está conosco, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então esse deserto que nós passamos é um lugar de aliança, é um lugar de bênção, é um lugar de confronto com o nosso próprio eu, que nós entendemos e nos conhecemos melhor, é um lugar onde nós conhecemos melhor a Deus e é um lugar que a gente pode ouvir a voz de Deus. Talvez a gente tenha que passar por um deserto sim, porque hoje a gente tem muitas vozes que a gente ouve. É a voz da televisão, é a voz das redes sociais, é a voz dos nossos parentes, são as vozes dos nossos amigos, inclusive a voz do nosso próprio coração, que é enganoso. E essas vozes nos confundem, essas vozes nos paralisam, essas vozes trazem medo. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus nos traz coragem, a voz de Deus nos traz paz, a voz de Deus faz com que a gente venha se levantar e entender que em Deus somos mais do que vencedores. E essa voz que eu quero que você ouça com muita atenção nessa oportunidade. O Senhor, Ele tinha uma missão e essa missão Ele cumpriu completamente. Então, quando nós passamos por lutas, decepções, dificuldades, provações, que é o nosso deserto, a finalidade é formar o nosso caráter, a finalidade é nos tornar pessoas mais fortes, mais resilientes, a finalidade é que nós possamos subir na escola da vida, ou seja, passar de ano, passar de turma. Então, do deserto é escolhido por Deus para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos educar e para transformar e preparar para ser uma pessoa melhor, para cumprir com o propósito, com a missão para o qual Deus me fez. Então eu tenho que saber quem é Deus, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber que há um propósito, há uma missão de vida que precisa ser completa. Então Jesus, ele foi primeiro batizado, segundo ele recebeu a unção do Espírito Santo, juntamente com a confirmação da voz do Pai. Ele é levado para o Espírito Santo ao deserto para ser tentado e lá no deserto ele foi capacitado, ou seja, agora estava pronto para cumprir a sua missão. Então quando você estiver enfrentando um deserto, lembre-se que tem um propósito, lembre-se que Deus é contigo, lembre que automaticamente você vai sair do deserto, ou seja, da luta, uma pessoa melhor. Então saiba que é para o teu bem, não é para o teu mal. Agora, o diabo, primeira coisa que ele fez e ele faz é colocar dúvida. A primeira coisa que ele pergunta para Jesus é se tu és o Filho de Deus. Ou seja, uma dúvida. E a dúvida destrói, assim como a fé constrói. A dúvida é como se fosse uma fé negativa.
A dúvida é um muro, a fé é uma ponte. Você que decide, o que tu vai fazer na tua vida? Muros ou pontes? Muro, tu fica isolado. Tu pensa que está protegido, mas tu fica isolado, abandonado. Ponte, você se relaciona e você avança, você vai mais longe. Deus não te chamou para você fazer muros. Deus te chamou para você fazer pontes. Amém? Você precisa entender e compreender essa verdade. O tempo de duração da tentação foram 40 longos dias. Lá o Senhor não comeu, não bebeu, ele ficou em jejum, ficou na preparação. O que eu aprendo? Que o tempo de tentação, o tempo da provação está nas mãos de Deus e é Ele que seleciona. Então não importa se eu vou passar por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, não importa. Eu sei que no final é vitória. Então enquanto estiver sendo provado, enquanto estiver sendo tentado, dos meus lábios não vai sair palavras de queixa, de murmuração. Pelo contrário, vai ser só palavras de vitória, palavra de adoração, palavra de exaltação de Deus. Vai sair palavra de gratidão. E a gratidão realmente atrai os olhos de Deus. Você quer que Deus olhe para você? Seja grato. Você quer que Deus olhe para você e reduza o tempo de deserto, ou seja, o tempo de provação? Comece a louvar a Deus, comece a agradecer. Em vez de murmurar, de reclamar, agradeça a Deus e você vai ver o quanto mais rápido você vai passar pela provação e você vai ser aprovado pelo poder do nome de Jesus. Eu quero agora, nesse momento, orar por você, para que você possa ser abençoado. E a palavra abençoar significa liberar para prosperar. Eu creio que Deus tem um propósito muito firme na tua vida. E Deus, Ele está permitindo você passar por tentações, provações, lutas, porque Ele tem um objetivo, de fazer uma pessoa melhor. Fazer você um verdadeiro cristão, parecido com Cristo. Fazer você uma pessoa que seja um embaixador de Cristo aqui nessa terra, ou seja, levar o reino de Deus para as outras pessoas, uma mensagem do Evangelho que significa boas novas. Feche teus olhos, quero orar por você nesse momento. Deus amado e Deus bendito, eu quero te bendizer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que vivem segundo o teu propósito. E eu quero nesse momento agora, ó Pai, te louvar, render graça e glorificar o teu nome, porque o Senhor é fiel para completar a obra na minha vida, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa programação, que o Senhor possa falar com ela, que não haja resistência, não haja barreiras e que essa pessoa venha a querer te conhecer mais e mais como Deus que é Pai, um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com a gente, inclusive com os pequenos detalhes da vida, e um Deus que está sempre pronto e perto para nos ajudar, inclusive nos momentos de deserto e de tentação. Muito obrigado, eu te agradeço pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.